Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Deixa o seu like aí para você não esquecer no final. Assiste os vídeos aqui, mas ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Só você clicar nele para automaticamente já estar inscrito aqui no canal. Isso te ajuda a não perder nenhum vídeo. Embaixo também tem um símbolo de sininho, que é o sininho de notificação. Também te auxilia a ser notificado todas as vezes que saírem vídeo aqui no canal. Se esse devocional falar com você, peço para você compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, que você puder, tá bom? E bora pro nosso devocional de hoje. Falar com vocês sobre deixando os seus fardos. Primeira pergunta, né, o que eu quero começar perguntando para você e me fazendo refletir também, é quais fardos você tem carregado na sua vida. Tem sido um peso para você, que tem te causado dor, preocupação. E eu quero falar justamente desse fardo que nós carregamos sozinhos. O fardo, ele tá muito pesado, significa que você está carregando ele sozinho. Você pode até falar ou até pensar assim, Lorena, mas sabe, eu acho que eu tô carregando um fardo aqui, mas Jesus, ele conhece, Jesus, ele sabe, né, dos meus fardos, daquilo que eu tenho carregado. A Bíblia mesmo, ela traz para nós, e daqui a pouquinho eu vou ler com mais detalhes para você esse versículo, eu vou ler com vocês melhor, fala, né, sobre um tipo de fardo. Nós carregarmos, né, o fardo dele, ou seja, o fardo de Jesus. Muitas vezes, né, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, nós estamos carregando fardos nossos. O que para te dizer que existem muitos fardos que eu tenho carregado, que eu não deveria estar carregando, que eu não deveria estar passando por isso sozinha, que você não deveria estar passando por isso sozinha. Seja emocionalmente falando, seja até fisicamente em alguns casos. Você sabe exatamente a área da sua vida que você tem carregado um fardo muito pesado. Quero te mostrar que o fardo de Jesus, ele é leve. Talvez você pode, né, realmente pensar assim, mas por que então o meu fardo ele está tão pesado? Justamente porque é o seu fardo. É algo que você tem tentado realmente carregar sozinho, é algo que você não está incluindo Jesus nisso. Realmente isso começa a ficar extremamente pesado para mim e para você. E talvez por isso nós estamos andando tão cansados, tudo tem influenciado para que a gente se canse cada vez mais, cada dia mais. Várias situações têm feito com que a nossa mente fique conturbada. São tantas coisas que realmente podem virar fardos na nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero que você reconheça, que você pare um momento aí e pense, né, que você de fato reconheça quais são os seus fardos. Que entra um pouco na pergunta que eu iniciei o vídeo fazendo com vocês, né, falando para vocês. Quais fardos você tem carregado? Quais fardos eu tenho carregado? Às vezes a gente passa assim, a gente vai vivendo e a gente não para reconhecer os nossos fardos. Às vezes você até sabe, eu faço isso, faço aquilo, isso aqui tá pesado, isso aqui tá... Mas você reconhece isso como um fardo na sua vida? Você reconhece que isso tá muito pesado para você, que você tá carregando sozinho? Então, o primeiro passo aqui nesse devocional de hoje, para você entender de fato o que é um fardo na sua vida, o que tem sido, né, de fato um fardo na sua vida, é você reconhecer. Na verdade, em primeiro lugar, reconheça o peso que você carrega, o peso que você está carregando sozinho. O peso ali da culpa. Às vezes você se culpa por tudo que acontece, todas as situações na sua vida, ou até situações do seu passado que já aconteceram há muito tempo, você ainda carrega uma culpa imensa. E isso se tornou um fardo para você, uma coisa muito pesada de se carregar. Às vezes são preocupações, você vive preocupado com o dia de amanhã, vive preocupado com toda e qualquer situação na sua vida. E isso também tem se tornado um fardo para você, porque tem se tornado tão pesado, tão exaustivo para você pensar, para você viver com essas preocupações, que isso tem se tornado muito pesado para você. Às vezes são dores, né? São coisas que as pessoas já fizeram com você, coisas, situações, problemas que já aconteceram na sua vida, muitas situações desafiadoras, tristes que já aconteceram na sua vida e você carrega isso como um fardo. Às vezes é o peso da reputação. Você quer mostrar para as pessoas, sabe, às vezes uma coisa que você não é, às vezes você quer mostrar para as pessoas aquilo que elas querem, viver aquilo que as pessoas querem que você viva. Então isso também às vezes tem se tornado um fardo muito pesado para você. Não sei o que é, sabe? Pode ser outras coisas dessas que eu falei aqui. Mas se você tá assistindo esse vídeo e você tá pensando,
meu Deus, eu tô tão cansada, eu tô tão exausta, realmente carregando um fardo muito pesado na minha vida. Às vezes a gente fica deixando, a gente fica postergando, a gente fala, não, eu consigo carregar o peso desse pecado que eu cometi, com isso veio a culpa, então eu consigo carregar. A gente fica postergando isso, mas hoje é o momento, agora, nesse devocional, é o momento de você parar e pensar, qual é esse fardo? Dê nome a esse fardo, dê nome a essa situação que aconteceu, dê nome a essa culpa, dê nome a essa preocupação. Antes de ir para o segundo tópico, eu quero ler o versículo que eu falei com vocês no início, lá de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30. Começa dizendo assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero dar ênfase aqui, não sei se só eu que já pensei nisso, mas se você pensou, você vai entender. Às vezes nós queremos ir até Jesus com tudo perfeito, com tudo limpo, com tudo arrumado. Se eu te disser que a maioria das vezes nós não nos achegamos até Jesus com tudo pronto, com tudo limpo, com tudo resolvido, sem carga nenhuma. Estamos exatamente como essas pessoas aqui que Jesus está falando. Venham a mim. Está falando para mim e para você hoje. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados. Continua dizendo, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fardo ser leve? Sim, o fardo de Jesus. Quando nós aprendemos a carregar o fardo dele, não mais o nosso. Envolve tudo isso que a gente vive, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todas as nossas frustrações, as nossas culpas, os nossos pecados. Quando nós aprendemos a carregar o fardo dele, é leve. Não é algo que pesa, não é algo penoso, não é algo que nos faz ficar cansados e sobrecarregados. Então você pode ter certeza que se você está vivendo uma vida assim, sobrecarregada, cansada, cheia de medo, culpa, não é o fardo de Jesus, é o seu fardo. E o pior ainda é que você está carregando sozinho, você não está trocando esse fardo. E a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente não consegue carregar por muito tempo esse fardo. Porque realmente nós vamos ficando cansados, nós vamos ficando sem perspectiva das coisas, porque nós estamos carregando algo que não é nosso, algo que nós não deveríamos estar carregando. O segundo ponto é, Jesus mesmo, ele nos ensina a entregar os nossos fardos a ele. Não adianta você, como eu disse, querer carregar, querer andar, viver carregando os seus fardos. Você não vai conseguir viver assim, a menos que você entregue os seus fardos a ele. Então, esse segundo ponto é a gente já entregar aquilo que você já entendeu que é um fardo para você. Então, o primeiro ponto, você reconheceu quais são os seus fardos. Você reconheceu aquilo que está pesando para você. O segundo ponto é você entregar isso a Jesus. E o terceiro ponto, decidir trocar, porque isso é uma decisão sua. Isso é uma coisa que Jesus já nos fala, que Jesus talvez já esteja falando com você. Olha, abandona isso. Olha, deixa esse peso para trás. Deixa essa culpa, deixa essa situação para trás. Olha, abra mão, olha, para de querer ter o controle disso. Talvez ele já esteja falando comigo, com você, há muito tempo sobre esses fatos que nós temos carregados, talvez durante muitos e muitos anos da nossa vida. O terceiro ponto é não somente trocar os fardos, mas é você decidir, é você entender que isso tem se tornado um fardo para você, que isso é um fardo e que tá muito pesado, e você decidir trocar os seus fardos com os fardos de Jesus. Como ele mesmo diz, é leve. Você pode se perguntar, como que eu troco esses fardos? Como que funciona isso, Lorena? O primeiro passo é você orar. É você ser sincero sobre isso que você tem carregado. Um momento, talvez, da sua vida que você começou a carregar isso. Uma coisa que eu já trouxe aqui, e vou falar de novo porque é algo que eu repito muitas vezes pra mim mesmo, é algo que faz refletir, que não adianta você esconder de Deus as coisas. Você não consegue, né? A única pessoa que você não consegue esconder nada dos seus sentimentos, daquilo que você tá pensando, daquilo que você tá sentindo, é de Jesus. Você decidir, porque às vezes, infelizmente, a gente escolhe não orar
sobre uma situação, a gente escolhe não orar sobre esse fardo e dizer: Jesus, eu estou carregando isso, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Muitas vezes a gente não é sincero. Jesus não quer uma oração sua da boca para fora, não quer aquela oração repetida que você nem acredita naquilo que você está dizendo, aquela oração que parece que tem alguém vendo, que você tem que falar palavras bonitas e muito assertivas. Não, Jesus quer sinceridade do seu coração, Jesus quer sinceridade do meu coração. Por que esse fardo? Por que você está carregando esse fardo? Quais são os fardos que você tem carregado? O primeiro passo para você se livrar desses fardos que você tem carregado é sendo sincero, é fazendo uma oração com sinceridade. Segundo ponto, você só vai deixar esses fardos completamente quando você entender que é pela palavra, é pela Bíblia, é aquilo que Jesus já disse. A fé, ela vem pelo ouvir. Então você só vai entender talvez que isso é um fardo também, vai ter dimensão do quanto isso tem prejudicado a sua vida quando você ler a palavra. Realmente, até no primeiro ponto, você orar ao Senhor sendo sincero e Ele vai começar a te mostrar quais são os fardos que você tem que fazer para poder deixar. Com certeza, Ele nos fala, né, com a palavra dele. Ele acabou de falar nesse versículo. O terceiro ponto é reconhecendo que Deus é suficiente. Deus é suficiente para tirar esses fardos tão pesados da sua vida, tão pesados das suas costas. Não adianta, quando a gente se acha autossuficiente demais para resolver alguma coisa, que às vezes não cabe a nós resolver, que o que cabe a nós é realmente só orar e entregar a Deus aquilo, você não vai aprender a deixar esses fardos de lado, porque você vai achar que você consegue vencer sozinho, que você consegue carregar. Então esse ponto, ele é muito importante. Você e eu precisamos reconhecer que Deus é suficiente. Só Ele consegue fazer trocar esses fardos por fardos leves. O quarto ponto é: decida. Como eu disse, você precisa decidir e você precisa entender coisas que têm se tornado fardos para você. Logo que você decide, você consegue descansar e confiar em Deus mesmo sem entender. Então hoje, decida trocar esses fardos. Hoje é um convite de Jesus para mim, para você, através desse versículo, através desse vídeo. Troque esses fardos que estão tão pesados sobre você por fardos leves, que é somente o fardo de Jesus. É isso, eu espero que esse devocional tenha falado ao seu coração. Como eu falei no início, se falou, deixa seu like, deixa seu comentário aqui e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Que você conhece. E eu te espero, se Deus quiser, num próximo devocional. Tchau!